Olá pessoal, vamos então continuar o nosso assunto de leis de Newton, esse assunto que é fascinante e bastante cobrado em exames aí de vestibulares, né? Enem, ele costuma cair sempre. Eu terminei o nosso último encontro discutindo com vocês aquela história do peso da normal, expliquei como é que era o peso, o que era normal, né? aquelas condições. E terminei a aula te falando assim: eu vou te apresentar um negocinho interessante, um dado interessante sobre peso normal. Pois bem, vamos voltar naquele desenho nosso, onde eu tenho aqui, ó. Imagine que isso aqui seja um objeto em cima de uma mesa, sua borracha aí em cima de sua mesa, sua garrafinha de água, qualquer coisa, um objeto em cima de uma mesa, certo? Quais são as forças que este corpo recebe? Vamos lembrar, o diagrama você desenha as forças que ele recebe. Então ele está recebendo quem? Peso normal. Quem é o peso? Quem faz a força-peso? O planeta, não esquece disso. O planeta puxa os corpos para baixo com a força-peso. Quem faz a normal? O apoio. Normal, reação, ou reação não, força feita pelo apoio. Componente, né? Uma das componentes da força feita pelo apoio. No caso aqui, como é um bloco parado em cima de uma mesa, né? Você tem, imagina uma garrafinha em cima de uma mesa aqui, né? Como é um bloco parado em cima de uma mesa, você só tem as duas forças, peso e normal, beleza? Neste caso aí sim, a normal seria a própria reação do apoio, legal? Mas a minha pergunta é o seguinte, volta para cá, então você tem aqui o pincel, as forças que estão atuando nele, peso e normal. Ele está subindo? Não. Está descendo? Não. Então qual dessas duas forças está se fazendo maior? Qual das duas é maior? Peso ou normal? Resposta óbvia, nenhuma das duas. Então as duas têm o mesmo módulo. A gente diz assim, ó, que o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Então, são duas forças que têm o mesmo módulo. Voltando então, elas têm o mesmo módulo, que é a mesma intensidade, a mesma direção, que é vertical, e sentidos opostos. Então, as duas são um par de forças ação e reação? Resposta, não. Peso e normal não são, não foram e nunca serão ação e reação. Me dê dois motivos para não serem ação e reação. Aí eu volto naquela historinha. Lembra da observação que eu te falei da ação e reação? Quando que duas forças são ação e reação? Quando estão em corpos diferentes e possuem a mesma natureza. O peso e a normal desobedecem essas duas regras. Primeiro, peso não é a força que o bloco está recebendo. Normal, ele também está o quê? Recebendo. Pode o mesmo corpo receber as duas forças? Não. Então já não são... receber ação e reação? Não. Então já não são ação e reação. Segundo motivo para não ser ação e reação. Peso é uma força de campo, ele não precisa estar encostado em nada para ter peso. E a normal é uma força de quê? Contato. Então, além de não serem forças de mesma natureza, elas estão também atuando no mesmo corpo. Aí você me pergunta, onde então, professor, estão os pares, ação e reação dessas duas forças? Te mostro agora. Então está aqui, ó, desenhei de forma totalmente fora de escala o planeta, a mesa e o bloco, duas vezes. Aqui eu vou desenhar aquilo que eu estou chamando de ações, tá? Não necessariamente isso aqui é ação, aquilo é reação. Oficialmente, para você determinar quem é ação e quem é reação, você precisa de um referencial, tá? Por exemplo, quem é ação? Mão no quadro ou quadro na mão? Para todos nós, vocês e eu, tá? Nós estamos vendo um quadro para a mão, então isso aqui seria ação. Mas para um referencial na minha mão, imagina um ácaro aqui na palma da minha mão, que eu espremesse ele no quadro aqui, ó. Vamos fazer um humor negro aqui, né? Um vírus do corona que esteja aqui na palma da minha mão. Se eu quiser matar ele aqui batendo no quadro, ele vai ver a mão ir para o quadro? Não. Ele vai ver vocês saindo aqui de lado e o quadro vindo esmagando ele. Ok? Legal. Então vamos aqui. Galera, quais são as forças que o bloco recebe? É isso aqui que a gente usa para resolver exercício, tá? Mas eu quero discutir essa história de ação e reação do peso normal. Então, o bloco recebe quem? O peso e a normal, certo? São as forças que ele recebe. Mas toda ação não tem reação? E o corpo que faz a ação não recebe a reação? Então veja, quem faz a força-peso? O planeta. E para onde ele puxa? Para o centro.
Então, lá no centro da Terra, eu tenho uma força pelinha. Quem é esse pelinha? É a força que o bloquinho que está em cima da mesa puxa a Terra para cima. Essas duas forças, elas são o quê? Iguais. Elas formam um par de forças, o quê? Ação e reação. Tá? Neste exato momento, a Terra está me puxando? Tá? E eu puxo a Terra. Se eu subir num banquinho e pular, a Terra me puxa, mas eu estou puxando a Terra. Por que você apenas me ver descendo para a Terra e não ver a Terra subindo? Porque a massa da Terra é infinitamente maior que a minha. Mas a força que eu puxo ela para cima e ela me puxa para baixo é a mesma. Ação e reação. Tudo bem? Legal. E aqui, normal, não é a força que a superfície da mesa faz no bloco? Então, sobre a superfície da mesa, aqui, ó, sobre a superfície da mesa, eu tenho um N'. O que é o N'? É o par, ação e reação da normal. Então, esse pincel, se eu te perguntar, quais são as forças que este pincel recebe? Ele recebe o peso, é normal. E quais as forças que ele faz? Né? Ou melhor, se eu pergunto assim, qual a força que o pincel faz no quadro aqui, ó, nesse apoiador de pincel? A grande maioria das pessoas fala, ele faz o peso. Errado. O seu peso você não faz, o seu peso você só o quê? Recebe da Terra. Então a força que ele faz aqui, ó, ela é o N'. É a força, é o par, ação e reação da força que o apoio faz nele. Correto? Quer ver uma perguntinha bem fácil de ser confundida na hora do exame? Uma perguntinha boa para um Enem da vida. Olha só. Quando você sobe em uma balança, imagine que isso aqui seja uma balança, tá? Aqui no chão. Imagine que isso aqui seja uma balança, né? Desenho, pouco importa aqui. E aí, tem uma pessoa em cima da balança. Pergunta: qual é a indicação da balança? Quando você sobe numa balança, a balança, ela mede o seu peso ou sua massa? Pensa aí. Ok. Resposta correta. Nem dos dois. Balança não mede peso e balança não mede massa. Ué, professor, o que a balança mede então? A balança te dá o valor da normal. Como assim, professor? Então eu te explico. Lembra da fórmula do peso? O que é o peso? Massa vezes a gravidade. Tá? Gente, não acredite em mim. Não acredite em mim. Faça a prova. O que eu quero que você faça? Vai, a hora que você puder sair e tal, dá uma ida numa farmácia. Vai lá em cima da balança. Aquela que você tem na sua casa não vai servir muito bem não, porque elas digitais que ela trava. Mas vai numa balança de ponteio ou nas digitais da farmácia que ela não trava. Você vai subir na balança e vai sacudir o corpo assim, ó. Você vai movimentar o corpo assim, ó, certo? Sem tirar o pé do chão, só sacode, rapidinho, tá? O que vai acontecer? O ponteiro vai ficar mexendo, ou os dígitos vão mudar, correto ou não? Vamos pensar no ponteiro. Se o ponteiro está mexendo, o que significa? Que você está emagrecendo, engordando? Não, sua massa não muda ali de uma hora para outra, tá? A gravidade do planeta está mudando porque tem um bobo sacudindo em cima da balança? Também não, né? Então veja, se a sua massa não muda e a gravidade não muda, então o seu peso também não muda. Espera aí, se a sua massa, né, naqueles momentos que você está ali, é constante, a gravidade do planeta é constante, então o peso também é constante. E se o ponteiro está mexendo, ele não está medindo nem a massa, nem o peso. Ele está medindo a força que você está fazendo nele. Mas a força que você faz na balança é o N' aqui, ó, que é igualzinho a quem? É o N, igual em módulo. Tá? Então, na verdade, o que a balança mede da gente? Ela mede a normal, ela não mede o peso e nem a massa. Beleza? Por que o cara que faz a balança, então, normal não é força, professor? Por que ele escreve ali em newtons? Veja, as pessoas ali, ó, da sala de aula para fora, as pessoas sabem o que é newton, o que é um newton de força, aquilo que eu te falei lá no começo da aula, no começo da matéria? Não. Então, as pessoas entendem quilograma. Tá? Isso é popular. Tá? Mas
Mas entenda, lá na balança, no meu caso, que eu estou com 88 quilogramas de massa, lá na balança deveria vir escrito o quê? 880 newtons. Porque é uma força que ela está medindo. Ela está falando, ó, você está fazendo sobre mim 880 newtons. É o que ela mede. Se eu der um pulo, se eu segurar um saquinho de arroz, eu fiquei mais gordo? Não. Eu engordei? Não. A minha massa mudou? Não. Só que eu, ao segurar alguma coisa, eu faço mais força nela. Então a balança não mede nem a minha massa, nem meu peso. Ela mede a força que eu faço nela. Tudo bem? E aí o que acontece? Por questões populares, como a maioria das pessoas não entende o que é isso, o que é força, né? O que eles fazem? O cara que constrói a balança, ao invés de ele escrever lá 880 newtons, ele escreve o quê? 88 quilogramas, que é o equivalente. Ok? Então, gente, para terminar essa primeira parte, né, de leis de Newton, né, depois a gente vai falar de atrito, força centrípeta e tal, mas por enquanto, para a gente terminar a história, o geral das leis de Newton, eu quero te apresentar mais duas forças bem utilizadas. Bom, vamos imaginar que eu tenho um bloco aqui, um A e um B, o A está em cima da mesa, numa superfície, por enquanto, vamos pensar ela sem atrito, tá? Por enquanto, sem atrito, legal? Quais são as forças que atuam no bloco A? O bloco A, a Terra puxa ele para baixo, então o nome dessa força é o quê? Peso. Aqui eu vou chamar peso de A. Lembre-se, desenha as forças que cada bloco o quê? Recebe. Além do peso de A, o que eu tenho aqui? Normal de A. E eu não tenho atrito, mas eu tenho uma corda, né? O B estando pendurado na corda, rapidinho, que forças que atuam em B? Peso de B, a Terra puxa ele para baixo, e eu tenho uma corda também fazendo força em B, correto? Lembre-se, corda empurra alguém? Não, corda é só o quê? Puxa, você pega uma corda, tem jeito, imagina, isso aqui é mole, tem jeito de eu empurrar alguém com a corda? Não, tá certo? Então, o que acontece? Essa corda, como é que ela faz força no bloco A? A tendência aqui não é o bloco B descer? Então, o bloco B descendo, ele puxa a corda e a corda puxa o A. Então, essa corda faz uma força no bloco A e a gente chama essa força de tração, também conhecida como força de tensão, tá bom? Então, tá aqui, a tração no bloco A. Tração não tem fórmula, tá? Ela é muito utilizada, mas não tem fórmula. Então, forças que atuam no A, peso de A, normal de A e tração, fechou? E em B, peso. Agora, o B não puxa a corda para baixo? Toda ação tem reação. A corda puxa o B para onde? Para cima. Então, o nome dessa força também é o quê? Tração. Aí vem a pergunta. Mesmo que o A esteja andando, qual tração é maior? A que está no A ou a que está no B? Pense. Legal. Nenhuma das duas. Tá? Por que nenhuma das duas? Pode. Imagine que eu tenha dois blocos na horizontal. Imagina que eu tenha dois blocos assim, ó, um aqui e outro aqui. E aqui eu esteja fazendo uma força puxando ele, correto? Essa corda do meio está tracionada, né? Ela puxa o bloco A para frente, mas ela também puxa o bloco B no sentido oposto, tá? Agora eu te pergunto, mesmo que esse sistema esteja arrastando para lá, eu não posso dizer que essa tração é maior do que essa. Por quê? Como que ao longo de uma corda eu tenho pontos de tração diferentes? Se essa força for maior do que essa, eu olho elas junto. Porque na verdade a corda ela é um transmissor de força. Tá? Então se eu for pegando cada ponto da corda, ela vai ter duas trações um do lado do outro. Então, eu vou transmitindo essa tração do bloco B até o bloco A, ok? Então, se uma corda ela está tensionada, a força de tensão ao longo de toda a corda é a mesma. Se essa força de tensão é a mesma, a tração em cada pedaço dessa corda é sempre a mesma. Conclusão, observação que você pode anotar aí, tá? Observação. Ao longo de uma corda, a tração é constante. Eu costumo até fazer um macetezinho assim, ó. Mesma corda,
é igual a quem? Mesma tração. Se for a mesma corda, vai ser a mesma tração. Fechou? Então, cuidado com isso. Legal? Bom, e a última força que eu quero te apresentar, para a gente depois poder trabalhar, você está liberado para fazer exercício, essa força elástica aqui. Ó. Que força que atua em B? Você acabou de ver, está do mesmo jeito aqui. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Peso de B. O que eu tenho aqui? Tração. Vamos imaginar esta superfície ainda sem atrito. Sem atrito. Que força que atua em A? Peso do A, normal do A e a tração da corda, que é a mesma dessa, certo? Se não tem atrito, a tendência do A seria se deslocar para a esquerda, para a direita. Ao se deslocar para a direita, ele estica essa mola. E ao esticar a mola não faz força para voltar. Essa força que a mola faz para voltar é uma força de restituição da mola. Tá? E a gente chama ela de força elástica. E essa força elástica foi calculada pela primeira vez por um cientista chamado Robert Hooke, conterrâneo e contemporâneo de Isaac Newton. Tá? E ele determinou que essa força elástica tinha esse valor aqui. Ó. Na verdade, é menos que a x. Só que aqui na mecânica, a gente não precisa saber quando que o x é positivo e quando que o x é negativo. Tá? Porque isso determina o módulo da força elástica. Aqui a gente vai trabalhar com o módulo dela apenas. Tá? Então, o módulo dessa força elástica é o quê? Kx. Quem é o x? X é a deformação da mola. O que é isso, professor? Deformação. Deformação. O que é deformação? É o quanto a mola esticou ou comprimiu. Certinho? E quem é o K? K é uma característica da mola. É uma propriedade da mola. Que a gente chama de constante elástica da mola. O que significa essa constante elástica? Lembra de eu te falar? Toda vez que você quiser saber o significado físico, faça uma análise dimensional. Isola o K aqui. Quem é o K? Vai ser o ferro sobre o X. Qual que é a unidade de força? Newton. E de X? Metro. Deformação. Deformou tantos metros. Usa centímetros, mas o sistema internacional é metro. O que significa, então, uma mola ter uma constante elástica? Ter uma constante elástica de 50 newtons por metro. Significa que, dentro das condições de elasticidade dela, ou seja, enquanto ela puder ir e voltar, ser deformada e voltar, né, eu teria que fazer 50 newtons de força para deformar o quê? Cada 1 metro. Então, isso é o significado físico da constante elástica. Traduzindo, o que significa constante elástica? A resistência que os materiais têm à deformação. Tá? Então, quanto maior a constante elástica, mais difícil é de se deformar o material. Certinho? Então, agora é trabalhar exercício, tá? Para a gente assimilar bem a matéria. A teoria você está com ela aí. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar de força de atrito. Ok? Um grande abraço.